O relógio na parede de mármore marcava exatamente 8h47 da manhã, quando a secretária bateu suavemente na porta de vidro temperado. Alexandre Ferraz não levantou os olhos da tela do computador, onde gráficos e números projetavam o futuro bilionário de sua empresa. Seus dedos pararam de digitar por apenas 1 segundo, o suficiente para que Mônica entendesse que podia entrar. Senhor Ferraz, chegou isso para o senhor. Ela colocou um envelope de papel texturizado sobre a mesa, cuidadosamente posicionado próximo à caneta de ouro que Alexandre ganhara ao fechar seu primeiro grande negócio. Alexandre finalmente ergueu o olhar. Havia algo no tom de voz de Mônica, uma hesitação quase imperceptível que o intrigou. Seus olhos escuros, sempre alertas, captaram o emblema dourado no canto do envelope, um símbolo que ele jamais esqueceria. 2 alianças entrelaçadas. Obrigado, Mônica. Pode cancelar a reunião das 10 horas. Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. A secretária assentiu e saiu sem questionar. Depois de 7 anos trabalhando para Alexandre, ela sabia reconhecer quando o chefe precisava de espaço. Sozinho, Alexandre deixou os ombros caírem, abandonando a postura impecável que mantinha diante de todos. Seus dedos percorreram o rosto cansado, onde uma barba por fazer de 2 dias revelava que, apesar dos 35 anos e da fortuna estimada em mais de 2 bilhões, algo estava faltando na vida do empresário. Ele fitou o envelope por longos segundos antes de pegá-lo. Não precisava abrir para saber do que se tratava. A vida tinha um senso de humor cruel. Exatamente 8 anos depois de ter seu coração partido sem explicação, Alexandre Ferraz recebia o convite para o casamento de Isabela Monteiro. Com um movimento brusco, abriu a gaveta superior de sua mesa e tirou de lá uma pequena caixa de veludo azul. A mesma que carregara no bolso do paletó naquela noite de chuva, em que Isabela o olhara com lágrimas nos olhos e dissera simplesmente: "Acabou, Alexandre. Por favor, não me procure mais." Ele nunca chegou a mostrar o anel que comprara. Nunca teve chance de fazer a pergunta que mudaria suas vidas. Alexandre abriu o convite. A data: daqui a 3 dias. O local: a mesma igreja onde seus pais haviam se casado. O noivo: Eduardo Mendes, filho do maior rival nos negócios de sua família. O mundo desabou mais uma vez. Sua mão buscou o telefone. Discou o número que ainda sabia de cor. Mesmo depois de tantos anos, caiu na caixa postal. A voz dela, mais madura, mas ainda com o mesmo timbre que povoava seus sonhos, pedia para deixar recado. "Isabela?" Ele hesitou, as palavras entaladas na garganta. O que dizer depois de tanto tempo? "Precisamos conversar. É importante." Desligou, sentindo o coração acelerado como se tivesse corrido uma maratona. Da janela de seu escritório no 40º andar, Alexandre contemplou São Paulo. A mesma cidade onde conhecera Isabela na faculdade. A mesma cidade onde planejaram um futuro juntos. A mesma cidade que agora parecia pequena demais para conter a dor que voltava a consumi-lo. Com um gesto decidido, Alexandre pegou o celular e fez uma ligação. "Rafael, preciso que você descubra tudo sobre o casamento de Isabela Monteiro. Tudo, entendeu? Quero saber por que ela está se casando com Eduardo Mendes e, principalmente, se está fazendo isso por vontade própria." Desligou sem esperar resposta. Rafael, seu investigador particular e um dos poucos amigos que mantivera, entenderia a urgência. Havia algo errado naquele convite. Alexandre sentia isso com a mesma intuição que o fizera construir um império. O sol começava a se pôr quando Rafael ligou de volta. Alexandre estava no mesmo lugar, com a garrafa de uísque pela metade ao seu lado. "Chefe, você precisa ver isso." A voz de Rafael estava tensa. Consegui acesso aos e-mails da Isabela. Ela está sendo pressionada a se casar. Algo relacionado às dívidas do pai dela com a família Mendes. Alexandre sentiu o sangue ferver. Senhor Monteiro, sempre orgulhoso demais para aceitar ajuda, sempre determinado a provar que podia ser tão bem-sucedido quanto a família Ferraz.
Então era isso? Isabela estava sendo usada como moeda de troca em algum tipo de acordo comercial sórdido? Tem mais, continuou Rafael. Encontrei mensagens dela com uma amiga. Isabela menciona você, chefe. Diz que nunca deixou de... Mande o endereço onde ela está agora, interrompeu Alexandre, já de pé. E prepare o helicóptero. Não temos tempo a perder. Na cobertura de seu apartamento, enquanto trocava o terno impecável por roupas mais discretas, Alexandre relembrou os momentos com Isabela. O primeiro encontro tímido no restaurante da universidade. As madrugadas estudando juntos. O primeiro beijo sob a chuva de verão. E depois, a inexplicável separação que o transformara no homem frio e calculista que todos conheciam hoje. Mas agora tudo fazia sentido. Ela não o deixara por vontade própria. Havia algo mais, algo que finalmente começava a entender. A questão era, depois de 8 anos, seria tarde demais? O bairro do Morumbi ainda guardava aquele ar de elegância discreta que Alexandre sempre associara à família Monteiro. A mansão de estilo colonial, com seus jardins impecáveis e seguranças à porta, parecia congelada no tempo. Mas algo estava diferente. Rafael esperava em um carro discreto a 2 quadras de distância. Quando Alexandre entrou no veículo, o investigador entregou-lhe um envelope marrom. São todas as informações que consegui. A situação é pior do que imaginávamos. Rafael parecia genuinamente preocupado. O senhor Monteiro está praticamente falido. A empresa dele está sendo absorvida pelos Mendes em troca desse casamento. Alexandre folheou rapidamente os documentos. Contratos, acordos financeiros, e-mails trocados entre Eduardo Mendes e o pai de Isabela. Tudo ali confirmava suas suspeitas. Isabela estava sendo forçada a um casamento por interesse. E tem mais, continuou Rafael. Consegui fotos das últimas semanas. Isabela não parece nada feliz. As fotografias mostravam uma Isabela mais magra, olheiras profundas, sempre escoltada por seguranças. Em nenhuma das imagens ela sorria. Nos últimos cliques, Alexandre notou algo que fez seu coração apertar. Ela usava um bracelete que ele lhe dera no primeiro aniversário de namoro. Ela ainda tem sentimentos por você, chefe. Tenho certeza. Alexandre guardou as fotos e olhou pela janela. A noite caía sobre São Paulo, transformando a cidade em um mar de luzes. Onde ela está agora? Na casa da melhor amiga, Mariana. Pelo que entendi, é a última noite de liberdade, antes do casamento amanhã. O segurança dela está do lado de fora, mas a casa tem uma entrada pelos fundos que não está vigiada. Alexandre respirou fundo. Tudo bem, vou entrar sozinho. Tem certeza, chefe? Esses caras dos Mendes não brincam em serviço. Tenho. Alexandre verificou o celular. Nenhuma resposta de Isabela à sua mensagem. Se eu não sair em 1 hora, chame a polícia. O jardim da casa de Mariana era bem mais simples que o da mansão Monteiro, o que facilitou a aproximação de Alexandre. Anos de prática em negociações tensas haviam lhe ensinado a manter a calma sob pressão. Mas nada o preparara para o que sentiu ao ver Isabela através da janela da sala. Ela estava sentada em um sofá, encolhida, abraçando os próprios joelhos. Mesmo à distância, Alexandre podia ver que estivera chorando. Mariana falava algo, gesticulando energicamente, enquanto Isabela apenas balançava a cabeça negativamente. Alexandre enviou uma mensagem para o celular de Isabela. Estou no Jardim dos Fundos. Precisamos conversar. Por favor, venha sozinha. Viu quando ela pegou o celular? O choque em seu rosto ao ler a mensagem. Seus olhares se encontraram através do vidro, e o tempo pareceu congelar. Por um instante, Alexandre temeu que ela chamasse o segurança. Mas em vez disso, Isabela disse algo para Mariana e caminhou em direção à porta dos fundos. Quando finalmente ficaram frente a frente, sob a luz suave do jardim, Alexandre sentiu como se os 8 anos de separação nunca tivessem existido. Isabela estava mais madura, mais magra, com os cabelos mais curtos, mas seus olhos,
Aqueles olhos verdes que o perseguiam em sonhos continuavam os mesmos. É o que você está fazendo aqui? A voz dela tremia ligeiramente. Como me encontrou? Recebi o convite do seu casamento. Alexandre deu um passo à frente e Isabela recuou instintivamente. Aquele pequeno gesto o feriu mais do que ela poderia imaginar. Por que, Isabela? Por que se casar com Eduardo Mendes? Isso não é das suas contas, Alexandre. Mas sua voz não carregava convicção. Você não deveria estar aqui. Se os seguranças te virem, eu sei sobre as dívidas do seu pai. Alexandre interrompeu, jogando as cartas na mesa. Sei que esse casamento é um acordo comercial disfarçado. O que não entendo é por que você aceitou isso. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Você não entende. Nunca entenderia. Então me explique. Alexandre arriscou outro passo à frente e desta vez ela não recuou. Explique por que terminou comigo há 8 anos sem nenhuma razão. Explique por que vai se casar com alguém que claramente não ama. Isabela olhou para o céu estrelado, como se buscasse forças. Meu pai estava doente naquela época. Alexandre, câncer. Os médicos deram 6 meses de vida para ele. Alexandre sentiu o chão sumir sob seus pés. Senhor Monteiro estivera doente? Por que nunca soubera disso? Ele se recusou a aceitar a ajuda financeira dos seus pais, continuou Isabela. Orgulho bobo. Então os Mendes apareceram com uma proposta. Pagariam o tratamento experimental nos Estados Unidos em troca de... Bem, em troca de um acordo futuro comigo. Seu pai vendeu você? A indignação na voz de Alexandre era palpável. Não, Isabela defendeu imediatamente. Ele não sabia. O Eduardo disse que era apenas um empréstimo, mas depois que o tratamento deu certo, a verdadeira natureza do acordo veio à tona. Eles têm documentos, Alexandre. Documentos que podem incriminar meu pai por fraude. Foi por isso que terminei com você, para proteger minha família. Alexandre processou a informação, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. E agora? 8 anos depois, eles vieram cobrar a dívida? Isabela assentiu, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto. A empresa do meu pai nunca se recuperou completamente. E recentemente, os Mendes começaram a pressionar. Ou me caso com Eduardo, ou meu pai vai para a prisão. Há outras formas de resolver isso, Isabela. Alexandre sentiu uma determinação crescer dentro dele. Eu posso ajudar. Tenho os melhores advogados. Podemos. Não, Alexandre. O desespero na voz dela o silenciou. Você não conhece os Mendes como eu conheço. Eles são perigosos. Se eu não aparecer amanhã na igreja... O som de passos interrompeu a conversa. Mariana apareceu na porta, o rosto pálido. Isa, o segurança está vindo verificar por que você está demorando tanto. Alexandre sabia que precisava ir, mas não podia deixar as coisas assim. Vou estar na igreja amanhã, disse rapidamente, segurando as mãos de Isabela. Não vou deixar que esse casamento aconteça. Confie em mim. Antes que ela pudesse protestar, Alexandre deu-lhe um beijo rápido e desapareceu nas sombras do jardim. O sabor salgado das lágrimas dela ficou em seus lábios, alimentando sua determinação. De volta ao carro, Rafael o esperava ansiosamente. E então, chefe? Ligue para o Dr. Mendonça agora mesmo. Quero toda a equipe jurídica trabalhando a noite inteira. Vamos precisar de provas contra os Mendes até amanhã de manhã. Enquanto o carro se afastava, Alexandre olhou uma última vez para a casa de Mariana. Uma coisa era certa. Depois de 8 anos de dor e solidão, ele finalmente entendia a verdade. E nada, nem família poderosa, nem ameaças, nem convenções sociais, o impediria de lutar pelo amor que nunca deixara de sentir. No horizonte de São Paulo, as primeiras luzes da madrugada começavam a surgir. Em menos de 12 horas, uma igreja estaria cheia para um casamento, mas Alexandre Ferraz tinha outros planos. A batalha pela verdade e pelo coração de Isabela estava apenas começando. O sol ainda não havia nascido completamente quando a equipe jurídica de Alexandre se reuniu em seu escritório. Rostos cansados, xícaras de café pela metade, papéis espalhados,
todos trabalhavam contra o relógio. Dr. Mendonça, um senhor de cabelos grisalhos e expressão severa que comandava o departamento jurídico da Ferraz Incorporações há mais de 2 décadas, ajustou os óculos enquanto examinava os documentos que Rafael conseguira. Os Mendes foram espertos, admitiu o advogado. Estes papéis parecem legítimos à primeira vista. O senhor Monteiro realmente assinou esta procuração, dando a Eduardo Mendes amplos poderes sobre suas finanças. Alexandre bateu na mesa com o punho fechado. Deve haver algo ilegal nisso tudo. Ninguém empresta milhões para um tratamento médico sem garantias sólidas, e certamente não cobra a dívida forçando um casamento. O problema é que não temos tempo para uma investigação minuciosa, interveio Rafael. O casamento é às 11 horas. Temos menos de 6 horas. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Alexandre olhou pela janela, vendo a cidade despertar lentamente. Em algum lugar, Isabela também estaria acordada, se preparando para um casamento que não desejava. E se atacássemos por outro ângulo? A voz veio de Camila, uma jovem advogada recém-contratada. Todos se voltaram para ela, que corou ligeiramente antes de continuar. Estive analisando as operações dos Mendes nos últimos anos. Há indícios de lavagem de dinheiro nas obras do complexo Marina Bay. Dr. Mendonça franziu o senho. Isso não nos ajuda diretamente no caso Monteiro. Talvez ajude, disse Alexandre, uma nova energia em sua voz. Se tivermos provas incriminatórias contra os Mendes, podemos negociar uma troca. A liberdade de Isabela e seu pai por nosso silêncio. Chantagem contra chantagem? Rafael parecia cético. É arriscado. Não temos escolha. Alexandre levantou-se, decidido. Camila, quero tudo o que puder encontrar sobre a lavagem de dinheiro no Marina Bay. Dr. Mendonça, prepare os documentos necessários para anular qualquer acordo entre os Monteiro e os Mendes. Rafael, preciso que consiga isso. Ele empurrou um papel com um endereço anotado. Rafael leu e arregalou os olhos. O cofre particular de Ricardo Mendes? Isso é impossível, chefe. A segurança lá é... Nada é impossível quando se tem dinheiro suficiente, interrompeu Alexandre. Eu sei que você tem contatos. Use-os. Pague o que for necessário. O relógio marcava 7h30 quando Alexandre finalmente foi para casa se preparar. Tomou um banho rápido, escolheu seu melhor terno e, num gesto quase supersticioso, pegou a caixinha de veludo azul que guardara por 8 anos. O anel continuava lá, esperando. Seu celular tocou. Era Rafael. Consegui, chefe. Você não vai acreditar no que encontrei. Estou a caminho do seu apartamento. Alexandre sentiu o coração acelerar. Talvez houvesse uma chance. Afinal, enquanto isso, na mansão Monteiro, Isabela olhava para o vestido de noiva pendurado na porta do closet. Um modelo elegante e caríssimo, escolhido pela mãe de Eduardo. Não havia nada de seu nele, nem o estilo, nem o tecido, nem mesmo a decisão de usá-lo. Está na hora de começar a se arrumar, querida. A mãe de Isabela entrou no quarto, tentando soar animada. Mas seus olhos denunciavam que sabia da verdade por trás daquele casamento. Mãe, Isabela começou, a voz embargada. Eu vi o Alexandre ontem à noite. A senhora Monteiro congelou. O quê? Como? Ele sabe tudo. Sobre papai. Sobre a chantagem dos Mendes. Ele disse que vai estar na igreja hoje. Em vez da repreensão que esperava, Isabela viu um brilho de esperança nos olhos da mãe. Seu pai nunca quis isso, sabia? A senhora. Monteiro sentou-se na beirada da cama. Quando percebeu o que os Mendes realmente queriam, ele tentou anular o acordo. Foi quando apareceram aqueles documentos falsos que podiam incriminá-lo. Isabela sentiu um nó na garganta. Nunca entendi por que papai não procurou Alexandre. A família Ferraz poderia ter ajudado. Orgulho, minha filha, orgulho e culpa. Seu pai não queria que os Ferraz soubessem da doença. E depois, não queria que soubessem que havia caído numa armadilha tão óbvia. A senhora. Monteiro segurou as mãos da filha. Se Alexandre realmente estiver na igreja... Um segurança bateu à porta. Senhorita Monteiro,
O carro estará pronto em 1 hora. O Sr. Eduardo pediu para lembrá-la que seria imprudente qualquer atraso. Quando o segurança saiu, a senhora Monteiro abraçou a filha com força. Seja qual for sua decisão hoje, estarei ao seu lado. Por um instante, Isabela sentiu que talvez, apenas talvez, houvesse esperança. No apartamento de Alexandre, Rafael mostrava sua descoberta. Uma pasta com documentos originais do acordo entre Ricardo Mendes e o Sr. Monteiro. Aqui está a prova, chefe. Os documentos que eles estão usando para incriminar o Sr. Monteiro foram forjados. Veja as datas. Esta procuração supostamente foi assinada quando o Sr. Monteiro já estava nos Estados Unidos para o tratamento. Alexandre examinou os papéis, sentindo a adrenalina correr pelo corpo. Isso é o suficiente para derrubá-los? Sim, mas não em uma corte. Não esquecemos que esses documentos foram obtidos de forma não convencional. Alexandre guardou os papéis em uma pasta. Não importa. Não pretendo levá-los à justiça hoje. Só quero interromper um casamento. Dr. Mendonça entrou apressadamente, segurando seu tablet. Encontramos mais, Sr. Ferraz. As denúncias de Camila sobre lavagem de dinheiro não são apenas suspeitas. Temos provas concretas. E mais, Eduardo Mendes está diretamente envolvido. Alexandre sorriu pela primeira vez em dias. Perfeito. Agora temos munição suficiente. Há só mais um problema, lembrou Rafael. Como você vai entrar na igreja? Os Mendes certamente terão seguranças por toda parte. E seu rosto é conhecido demais em São Paulo. Não vou entrar escondido, respondeu Alexandre, ajustando a gravata. Vou entrar pela porta da frente como um convidado. Mas seu nome não está na lista. Na verdade, está. Alexandre mostrou o convite original. Isabela fez questão que eu fosse convidado. Aposto que Eduardo não sabe disso. Quando o relógio marcou 10h15, Alexandre entrou em sua limusine. No banco ao lado, a pasta com as provas contra os Mendes e a pequena caixa de veludo azul, passado e futuro lado a lado. Para a Igreja Santa Terezinha, por favor, ordenou ao motorista. E não se preocupe com os limites de velocidade hoje. A Igreja Santa Terezinha resplandecia sob o sol da manhã. Decorações florais sofisticadas adornavam a entrada, e uma fileira de carros luxuosos já ocupava a rua. Seguranças discretos, mas alertas, posicionavam-se estrategicamente ao redor do local. Alexandre observou a movimentação do interior de sua limusine estacionada do outro lado da rua. Dr. Mendonça, ao seu lado, passava as últimas instruções. Lembre-se, senhor Ferraz, nosso objetivo é criar a oportunidade para uma conversa privada com Ricardo Mendes, mostrar as provas, fazer a proposta de troca, tudo isso sem criar um escândalo público. E se ele se recusar a negociar? Então estaremos preparados para o plano B, respondeu o advogado, apontando para Camila e outros 2 assistentes jurídicos que aguardavam em outro carro. Eles têm cópias de todas as provas, prontos para encaminhá-las às autoridades ao primeiro sinal. Alexandre assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. Não era apenas seu futuro com Isabela que estava em jogo, mas a liberdade e a reputação da família Monteiro. Está na hora, disse Rafael, consultando o relógio. Os convidados estão entrando. Alexandre ajustou a gravata uma última vez e desceu do carro. Caminhando com a confiança que o caracterizava no mundo dos negócios, dirigiu-se à entrada da igreja. Um segurança conferiu a lista de convidados, franziu o senho ao ver seu nome, mas não pôde impedi-lo de entrar. O interior da igreja estava repleto da elite paulistana. Alexandre reconheceu políticos, empresários, celebridades, todos ali para testemunhar a união de 2 das famílias mais poderosas da cidade. Poucos sabiam que estavam prestes a assistir a algo completamente diferente. Escolheu um lugar discreto nos bancos do meio, longe o suficiente do altar para não ser notado imediatamente, mas próximo o bastante para intervir no momento certo. Alguns convidados o reconheceram, cochichando entre si. Afinal, a rivalidade entre Ferraz e Mendes era lendária nos círculos empresariais. Na sacristia,
Isabela observava seu reflexo no espelho. O vestido era impecável, a maquiagem perfeita, mas seus olhos continuavam tristes. Sua mãe ajustava o véu, tentando esconder a própria ansiedade. Ainda há tempo de desistir, sussurrou a senhora Monteiro. E o que aconteceria com papai? Isabela balançou a cabeça. Não posso arriscar. Alexandre disse que estaria aqui, insistiu a mãe. E se ele não conseguir fazer nada? Se os Mendes forem mais fortes? Isabela fechou os olhos, tentando conter as lágrimas que ameaçavam arruinar a maquiagem. Já perdi 8 anos da minha vida por causa deles. Não quero que papai perca o resto da dele na prisão. Na igreja, a música começou a tocar. Os convidados se levantaram, voltando-se para a entrada. Eduardo Mendes, impecável em seu terno italiano, tomou posição ao lado do padre. Seu sorriso exalava a confiança de quem finalmente conseguira o que queria. Alexandre sentiu o sangue ferver ao ver aquele homem, tão seguro de sua vitória. Discretamente, tocou a pasta ao seu lado, lembrando-se de seu plano. A marcha nupcial começou. Todos os olhares se voltaram para a entrada, onde Isabela aparecia de braço dado com o pai. O senhor Monteiro parecia mais velho do que seus 60 anos, o rosto marcado pelos anos de preocupação e pelo peso da culpa que carregava. Isabela avançava lentamente pelo corredor central, os olhos fixos no chão. Alexandre sentiu o coração apertar. Ela estava linda, mas cada passo parecia custar-lhe um esforço imenso. Quando ela passou por seu banco, Alexandre não pôde se conter. "Isabela!" chamou, baixinho. Ela ergueu os olhos, encontrando os dele. Por um instante, o tempo parou. Um lampejo de esperança atravessou o rosto dela, seguido por um quase imperceptível balanço de cabeça. "Não agora", dizia o gesto. Alexandre entendeu. Ela queria que ele esperasse o momento certo. A cerimônia começou. O padre falou sobre compromisso, amor e fidelidade. Palavras que soavam como uma zombaria nas circunstâncias. Eduardo sorria constantemente, mais como um predador satisfeito do que como um noivo apaixonado. Finalmente, chegou o momento. O padre fez a pergunta tradicional. Se alguém conhece algum impedimento para este matrimônio, fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio que se seguiu parecia elástico, pronto a se romper. Alexandre levantou-se, segurando firmemente a pasta com as provas. "Eu conheço um impedimento." Um burburinho percorreu a igreja. Eduardo Mendes virou-se, o sorriso congelando em seu rosto ao reconhecer Alexandre. "O que significa isso?" A voz de Ricardo Mendes, pai de Eduardo, trovejou da primeira fileira. "Seguranças. Antes que alguém faça algo precipitado", Alexandre elevou a voz. "Gostaria que todos soubessem que tenho aqui documentos que provam uma longa série de crimes cometidos pela família Mendes." Os seguranças, que haviam começado a se movimentar, hesitaram, olhando para Ricardo em busca de instruções. "Isso é um absurdo!" gritou Eduardo, avançando na direção de Alexandre. "Este homem está perturbando nossa cerimônia por puro despeito. Tirem-no daqui. Eu não faria isso se fosse você." Alexandre abriu a pasta, retirando algumas folhas. "Tenho aqui provas de que os documentos usados para incriminar os senhores Monteiro são falsificados. E mais, tenho evidências concretas de lavagem de dinheiro no projeto Marina Bay, com seu nome, Eduardo, assinando como responsável." Um murmúrio de espanto correu pela igreja. Jornalistas convidados para o evento social do ano começavam a sacar discretamente seus celulares, registrando tudo. Ricardo Mendes levantou-se, o rosto vermelho de fúria. "Vamos discutir isso em particular, Ferraz. Não há necessidade de criar um espetáculo. Agora você quer privacidade?" Alexandre sorriu com ironia. "Curioso como a situação muda quando é sua reputação em jogo, não é, Ricardo?" Isabela, ainda parada no altar, olhava de Alexandre para Eduardo, depois para o pai. O senhor Monteiro parecia em choque, incapaz de processar o que estava acontecendo. "Isso tudo é mentira!"
Eduardo tentou recuperar o controle, voltando-se para os convidados com um sorriso forçado. Alexandre Ferraz sempre foi obcecado por Isabela. Isso é apenas uma tentativa patética de sabotar nosso casamento. Se é mentira, desafiou Alexandre, então não se importará que eu entregue estas provas para a Polícia Federal, que por coincidência tem agentes presentes entre os convidados. O delegado Moreira está ali mesmo. Terceira fileira. Um homem de meia idade na fileira indicada ajustou a gravata, desconfortável com a menção. O rosto de Ricardo Mendes perdeu a cor. Ele fez um gesto sutil para que os seguranças recuassem. Isabela. Alexandre voltou-se para ela, ignorando todos os outros. Eu prometi que viria. Prometi que lutaria por você. Mas a decisão final é sua. Você quer este casamento? Todos os olhares se voltaram para a noiva. Eduardo estendeu a mão para ela, os olhos transmitindo uma ameaça velada. O senhor Monteiro parecia prestes a desmaiar. Papai! Isabela finalmente falou, a voz mais firme do que jamais estivera. Os documentos que os Mendes têm contra o senhor são falsos. O senhor Monteiro olhou para Ricardo, depois para a filha e finalmente para Alexandre. Não sei. Eu assinei vários papéis durante o tratamento, mas estava tão doente, nunca autorizei nada ilegal. Disso tenho certeza. E esta é a verdade, disse Alexandre, aproximando-se do altar. Senhor Monteiro foi vítima, não criminoso. E agora, Isabela está sendo forçada a pagar uma dívida que não é dela, com sua própria vida. O burburinho na igreja aumentou. Eduardo, percebendo que estava perdendo o controle da situação, tentou uma última cartada. Isabela, pense em seu pai. Se você não se casar comigo, não ouse ameaçá-la, interrompeu Alexandre, entregando a pasta a Rafael, que se aproximara discretamente. Acabou, Eduardo. Se algo acontecer com qualquer pessoa da família Monteiro, estas provas irão diretamente para as autoridades. Eduardo olhou para o pai, em pânico. Ricardo Mendes parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Com um aceno quase imperceptível, ele deu permissão ao filho para recuar. Isabela olhou para Alexandre, depois para o pai. Em seus olhos, algo além do medo e da tristeza finalmente surgia. Esperança. Eu não quero este casamento, declarou, a voz ecoando pela igreja silenciosa. Nunca quis. Com um gesto decidido, retirou o véu e o jogou no chão. Virou-se para Eduardo, encarando-o pela primeira vez sem medo. Acabou. Vocês não têm mais poder sobre mim ou minha família. Eduardo deu um passo à frente, o rosto contorcido de raiva, mas Ricardo o segurou pelo braço. Chega, filho. Temos coisas mais importantes para resolver agora. Olhando para Alexandre, acrescentou. Isso não termina aqui, Ferraz. Pelo contrário, respondeu Alexandre calmamente. Termina exatamente aqui. Enquanto os Mendes se retiravam apressadamente, seguidos por seus convidados confusos, Isabela correu para os braços do pai. O senhor Monteiro abraçou a filha com força, lágrimas escorrendo por seu rosto. Me perdoe, filha, por tudo. Alexandre observou a cena, mantendo uma distância respeitosa. Parte dele queria correr para Isabela, tomá-la nos braços, levá-la para longe daquele lugar. Mas sabia que ela precisava deste momento com o pai. A senhora. Monteiro aproximou-se de Alexandre, os olhos brilhando de lágrimas e gratidão. Obrigada, sussurrou, apertando sua mão. Você salvou nossa família. Fiz o que qualquer um faria por quem ama, respondeu Alexandre, sentindo o peso da caixinha de veludo em seu bolso. Quando Isabela finalmente se voltou para ele, o tempo pareceu parar novamente. Por um momento, ficaram ali, observando-se, os 8 anos de separação pairando entre eles como uma névoa pesada. Você veio mesmo, ela disse finalmente, dando um passo em sua direção. Eu prometi, não foi? Alexandre sorriu, sentindo o coração mais leve do que estivera em anos. E agora? Havia incerteza na voz dela. É muita coisa para processar. 8 anos, Alexandre. Quase uma década. Agora, ele respondeu,
tomando as mãos dela nas suas. Agora você é livre para fazer suas próprias escolhas. Sem pressão, sem chantagem, sem medo. Isabela olhou para as mãos entrelaçadas, depois para os olhos dele. E se minha escolha for recomeçar com você? Depois de tanto tempo, depois de tudo? Em vez de responder com palavras, Alexandre tirou a caixinha de veludo do bolso. Eu carrego isso comigo há 8 anos, Isabela. Ia te pedir em casamento naquela noite, quando você terminou comigo. Os olhos dela se arregalaram ao ver o anel. Uma safira cercada de pequenos diamantes, exatamente como o que ela sempre sonhara. Não estou te pedindo em casamento agora, Alexandre esclareceu rapidamente. Seria um péssimo momento, considerando que você acabou de fugir de um altar. Isabela riu, um som que ele não ouvia há tanto tempo que quase o fez chorar. Mas estou te pedindo uma chance, continuou ele. Uma chance de nos conhecermos novamente, de curar as feridas, de construir algo novo sobre os alicerces do que tínhamos. Lá fora, o sol de meio-dia iluminava São Paulo. A igreja tinha se esvaziado, deixando apenas as famílias mais próximas e alguns curiosos observando à distância. Acho que gostaria disso, respondeu Isabela finalmente. O primeiro sorriso genuíno em seu rosto em semanas, talvez anos. Recomeçar. Juntos, de mãos dadas, caminharam para fora da igreja, não como noivos, não como um casal, mas como 2 sobreviventes encontrando, finalmente, o caminho de volta um para o outro. 3 meses se passaram desde o dia do casamento interrompido. A notícia tomara as manchetes por semanas. Herdeiro Mendes envolvido em esquema de lavagem de dinheiro. Casamento de interesse termina em escândalo. Família Monteiro livre de acusações. A investigação contra os Mendes prosseguia a todo vapor. Não pelas provas de Alexandre, que permaneceram guardadas como garantia, mas porque outros empresários, encorajados pelo escândalo, começaram a denunciar práticas semelhantes. Na varanda de um pequeno restaurante à beira-mar em Ilhabela, Alexandre observava Isabela caminhando na praia. Ela parecia outra pessoa. Os cabelos mais longos agora, o corpo recuperando o peso saudável e, principalmente, os olhos vivos novamente, refletindo a luz do sol poente. Ela parece feliz, comentou o senhor Monteiro, sentando-se à mesa com Alexandre. A relação entre os 2 homens havia melhorado consideravelmente nos últimos meses. O orgulho dera lugar à gratidão e a desconfiança ao respeito mútuo. Acho que todos estamos melhor agora, respondeu Alexandre, sem tirar os olhos de Isabela. Como andam os negócios? Surpreendentemente bem. Seu investimento na minha empresa foi generoso. O senhor Armonteiro tomou um gole de seu café. Mas você sabe que pretendo devolver cada centavo-ne com juros. Alexandre sorriu. Algumas coisas nunca mudavam, e o orgulho do senhor Monteiro era uma delas. Sem pressa. É um bom investimento. Alexandre finalmente se voltou para o homem mais velho. Na verdade, queria conversar com o senhor sobre algo importante. O senhor Monteiro ergueu uma sobrancelha. Estou ouvindo. Nestes 3 meses, Isabela e eu temos nos redescoberto. É diferente de antes, mais maduro, mais honesto. Alexandre respirou fundo, reunindo coragem. Sei que é cedo, e prometi a ela que iríamos devagar, mas eu gostaria de pedir sua bênção para, quando o momento certo chegar, pedi-la em casamento. O senhor Monteiro olhou para a filha na praia, depois para o jovem empresário à sua frente. Você já tem, Alexandre. Na verdade, teve desde o começo. Fui eu quem complicou tudo. O passado está no passado, respondeu Alexandre com sinceridade. O importante é que agora estamos todos olhando para frente. Na praia, Isabela acenou para eles, caminhando de volta para o restaurante. Seus pés descalços deixavam marcas na areia que logo seriam apagadas pela maré, assim como as dores do passado gradualmente davam lugar a novas memórias. Falando em olhar para frente, o senhor Monteiro baixou a voz. Ela não sabe.
Mas comprei nossa antiga casa de veraneio em Angra. Aquela onde vocês se conheceram, lembra? Pensei em fazer uma surpresa no aniversário dela, mês que vem. Alexandre sorriu, lembrando-se daquele primeiro verão. Ele com 19 anos, ela com 18, um encontro casual na praia que mudara suas vidas para sempre. Ela vai adorar, respondeu, sentindo uma pontada de emoção. Certas coisas realmente completavam círculos. Isabela chegou à mesa, os cabelos movidos pela brisa marinha, as bochechas rosadas do sol. "E sobre o que vocês dois tanto conversam?" perguntou, desconfiada do sorriso cúmplice entre o pai e Alexandre. "Negócios", responderam os dois em uníssono, provocando uma risada dela. "Claro, claro. E eu nasci ontem." Isabela sentou-se ao lado de Alexandre, roubando um gole de seu vinho. "Falando em negócios, aquela sua ideia para a fundação está tomando forma. O projeto para crianças com câncer pode começar já no próximo semestre." Nos últimos meses, Isabela encontrara um propósito: criar uma fundação para ajudar famílias de crianças com câncer que não podiam arcar com tratamentos caros. Uma forma de transformar a experiência traumática de sua família em algo positivo. "Falei com alguns investidores hoje cedo", comentou Alexandre. "Estão entusiasmados com o projeto, especialmente depois que mencionei que Isabela Monteiro estava à frente." "Meu nome ainda vale alguma coisa, então?" Ela sorriu, mas havia uma sombra em seus olhos. O escândalo com os Mendes havia exposto a família Monteiro a todo tipo de especulação e fofoca. "Seu nome vale tudo", respondeu Alexandre com seriedade. "E o que você está fazendo vai provar isso para quem ainda duvida." O senhor Monteiro pigarreou, levantando-se. "Vou ver se sua mãe já terminou as compras. Vamos jantar às 8, certo?" Quando ficaram sozinhos, Alexandre e Isabela permaneceram em silêncio por alguns momentos, apenas apreciando a companhia um do outro e a vista espetacular do sol se pondo sobre o mar. "Sabe", ela disse finalmente, "às vezes ainda tenho dificuldade em acreditar que tudo deu certo, que estamos aqui, juntos, depois de tanto tempo." "Eu nunca deixei de acreditar", respondeu Alexandre, entrelaçando seus dedos com os dela. "Mesmo nos momentos mais difíceis, algo me dizia que não tinha acabado, que havia mais para a nossa história." Isabela olhou para suas mãos unidas, pensativa. "Eu queria poder voltar no tempo e fazer diferente, ter confiado em você desde o começo, ter contado sobre a doença do meu pai, sobre a chantagem dos Mendes. Poderíamos ter evitado 8 anos de sofrimento. Ou talvez não." Alexandre a surpreendeu. "Talvez precisássemos desse tempo separados para crescer, para nos fortalecer. Pense bem, Isabela. Eu era um garoto mimado de 27 anos quando nos separamos. Precisei da dor da perda para me tornar alguém capaz de enfrentar uma família como os Mendes." Ela sorriu levemente, sempre tentando encontrar o lado positivo das coisas. "Alguém precisa", ele brincou, inclinando-se para beijá-la suavemente. Mais tarde naquela noite, depois do jantar com os pais dela, Alexandre e Isabela caminhavam pela praia deserta. A lua cheia iluminava o caminho e as ondas quebravam suavemente na areia. "Lembro-me de uma noite como esta há muitos anos", comentou Alexandre. "Em Angra dos Reis, foi nosso primeiro beijo." Isabela sorriu com a lembrança. "Você estava tão nervoso que tropeçou na areia e caiu de joelhos na minha frente. Foi um acidente muito conveniente, na verdade." Ele riu. "Fiquei ali, ajoelhado, olhando para você como um idiota, sem saber o que dizer. E eu me abaixei para ter certeza de que você estava bem. E então nossos rostos ficaram muito próximos." Eles pararam de caminhar, revivendo aquele momento distante. Alexandre tocou o rosto de Isabela delicadamente, como fizera tantos anos atrás. Algumas coisas permaneciam iguais: o brilho da lua em seus olhos, o som das ondas ao fundo, o tremor leve de expectativa. "Você sabia?" ele perguntou suavemente. "Que carrego aquele anel comigo desde o dia da igreja?" Os olhos de Isabela se arregalaram de surpresa. "Achei que você tinha guardado." Alexandre sorriu, tirando a caixinha de veludo do bolso. "Sei que prometi ir devagar,
e não estou quebrando essa promessa. Não é um pedido formal, ainda. Considere mais uma promessa. Ele abriu a caixa, revelando o anel de safira. Uma promessa de que, quando estivermos prontos, verdadeiramente prontos, este anel estará esperando, sem pressão, sem pressa. Isabela olhou para o anel, depois para Alexandre, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu quase me casei com outro homem há 3 meses. Algumas pessoas diriam que é loucura estarmos falando sobre isso tão cedo. Algumas pessoas não passaram pelo que passamos, respondeu Alexandre simplesmente. Não perderam 8 anos. Não sabem o valor do tempo como nós sabemos. Isabela tomou a caixinha das mãos dele, observando o anel brilhar sob a luz da lua. Em vez de colocá-lo, fechou a caixa e a devolveu a Alexandre. Guarde-o, disse, diante do olhar confuso dele. Não porque não o queira, mas porque quero que você me pergunte de novo, no momento certo, quando tivermos criado memórias suficientes para compensar os anos perdidos. Alexandre guardou a caixa novamente, entendendo. Não era uma recusa, era um convite para construírem algo novo, algo que pertencesse apenas a eles, sem as sombras do passado. E enquanto isso? Perguntou ele, puxando-a para mais perto. Enquanto isso, respondeu Isabela, envolvendo os braços ao redor do pescoço dele, vivemos cada dia, curamos o que precisa ser curado, construímos o que precisa ser construído. Sob o céu estrelado de Ilhabela, selaram aquela promessa com um beijo. Não o beijo desesperado da noite na casa de Mariana, nem o beijo apaixonado de sua juventude em Angra, mas um beijo de renovação, de esperança, de possibilidades. No horizonte, as luzes de um barco passando lembravam que a vida continuava seu curso, que novas jornadas sempre estavam começando. Para Alexandre e Isabela, após 8 anos de separação forçada, de dor silenciosa e amores interrompidos, o futuro finalmente se abria como um livro em branco, pronto para ser escrito, página a página, juntos. O vento soprou mais forte, trazendo o cheiro de maresia e promessas. E ali, na areia que guardaria suas pegadas até a próxima maré, Alexandre e Isabela selaram seu compromisso não com papéis ou cerimônias, mas com a certeza silenciosa de que desta vez nada e ninguém poderia interromper o que estava destinado a ser. Estou ansiosa para ver o que vem a seguir, sussurrou Isabela, apoiando a cabeça no ombro dele enquanto voltavam lentamente para o restaurante. O que vem a seguir, respondeu Alexandre, beijando-lhe a testa, é tudo o que sempre sonhamos. Fim.